Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um novo capítulo do nosso livro de História. É o capítulo 3 e o tema dele é Transformações Socioculturais e Econômicas no Brasil. Nós já vimos no capítulo anterior que muitas mudanças ocorrem nas sociedades ao longo do tempo e que as coisas não começam a existir do nada. Por exemplo, a gente aprendeu que o comércio não surgiu do nada. Ele surgiu através de uma necessidade dos grupos humanos e que também antes do comércio eram feitas trocas de um objeto por outro. Vamos começar a estudar as origens da escravidão. E a escravidão começou no Brasil logo após a colonização, ou no período colonial. A colonização do Brasil começou no ano 1530 e é mais ou menos por aí que começa a escravidão. Você pode observar nas páginas 52 e 53 do nosso livro didático diferentes formas de dividir a história do Brasil. As duas formas de divisão estão corretas, mas elas têm objetivos diferentes que você vai entender mais para frente. Em ambas aparece o período colonial, que é o período que nós vamos estudar agora. Como eu estava dizendo, a escravidão começou no período colonial. Tornou-se proibido escravizar indígenas, então tiveram a ideia de trazer africanos para serem escravizados no Brasil e trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar. Eles vinham de variadas regiões da África e não existe um consenso entre os historiadores sobre quantos africanos vieram para o Brasil ser escravizados. Esse consenso não existe por vários fatores. Primeiro, porque vários documentos relacionados à escravização não foram preservados, eles foram perdidos. Também, esse comércio de escravos não foi devidamente documentado na época. Muitos escravos que saíam da África não chegavam ao Brasil, porque eles morriam no caminho. Mas sabemos que foram muitas as pessoas trazidas da África para serem escravizadas aqui. No gráfico da página 56, nós podemos ver os anos em que aconteceu o pico da trazida de negros para serem escravizados. Isso aconteceu entre os anos 1801 e 1810. É claro que esses africanos não vinham para cá ser escravizados de própria vontade, de livre e espontânea vontade. Mas aí você pode se perguntar, mas como que conseguiram convencer homens fortes, livres, a se tornarem escravos em outro continente? Como conseguiram trazer eles para cá contra a força deles? Eu vou te contar. A escravidão já era praticada entre os povos africanos. Quando tribos rivais guerreavam, a tribo perdedora se tornava escrava da tribo vencedora. Isso foi gerando uma cultura de escravização naquela sociedade. Eles eram escravizados de guerra. Mas a escravidão naquele momento era doméstica, ou seja, ela era por linhagem ou por parentesco. Como assim? Filhos de escravos se tornavam também escravos, e a pessoa também podia conquistar um escravo. Mas a escravidão só se tornou um comércio depois que os europeus chegaram lá na África. É claro que aquelas pessoas que tinham um ou mais escravos, elas viram nisso uma oportunidade de lucrar e vender esses escravos que pertenciam a elas para os europeus. Isso nos faz entender uma coisa: a escravidão no Brasil não começou por causa da cor da pele. Aquelas pessoas, elas não eram escravas por serem negras, elas eram escravas por causa de um interesse comercial. Foi uma oportunidade que os europeus viram em comprar pessoas que já eram escravas para serem escravas aqui no Brasil. Claro que era muito mais barato para os europeus, já que a escravidão indígena estava proibida, comprar um escravo lá da África uma vez e não precisaria ficar tendo custos com funcionário o resto da vida, não é mesmo? Para eles foi uma oportunidade de negócio, mas nós sabemos que isso não é nada humano, não é verdade? A compra, venda e conquista de escravos já era um sistema comercial que estava estabelecido na África, e o Brasil não foi o único país que recebeu escravos africanos.
chegaram milhões de pessoas para serem escravizadas nas colônias que se localizavam na América, países que na época eram colonizados por Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra. Na página 58 do nosso livro didático, tem um trecho de um livro chamado África e Brasil Africano. Esse trecho nos esclarece que os reis africanos, na maioria das vezes, eram os grandes fornecedores de escravos para os navios negreiros, pois eles é quem detinham os escravos. E diz também que o comércio de escravos foi um negócio entre comerciantes europeus e africanos, onde os dois lados lucravam. Através desse texto, nós também conseguimos entender que as lideranças locais africanas se beneficiavam do contato com os europeus porque deles elas conseguiam ter acesso a armas de fogo e outros objetos que eles não tinham lá. Isso dava a eles poder sobre as outras tribos locais. Ter arma de fogo certamente era uma vantagem. Então, foi algo que beneficiou tanto os europeus como os africanos. Mas algo que eu gostaria muito que vocês tivessem em mente e nunca mais esquecessem é que a escravidão não começou por causa da cor da pele. Ela começou por causa da ganância, por causa de interesses comerciais que uniram os traficantes de escravos europeus e lideranças africanas que já praticavam a escravidão naquele continente. A diferença é que com o comércio, o crescimento do comércio e o desejo por lucro em todos os continentes, criou-se essa dinâmica de capturar os escravos que já eram escravos lá na África e trazer para a América para trabalhar em benefício dos europeus. Assim, foi criado um sistema escravista altamente lucrativo. Agora, você vai ler os textos, vai ler com atenção, tá bom? Os textos que foram pedidos lá no arquivo que foi enviado e vai responder as questões da página 56 e 57. São só duas questões, tá bom? Questão 1 e questão 2. Um beijo, obrigada por assistir e até a próxima!